Nos vídeos anteriores, conhecemos os princípios básicos da teoria de Melanie Klein. Nesse vídeo, estudaremos a teoria das posições, um elemento central do seu trabalho. Para entender o conteúdo desse vídeo, é importante que você já tenha assistido aos vídeos anteriores. Klein entende que os bebês estão envolvidos em um conflito constante entre as pulsões de vida e de morte, ou seja, entre bem e mal, amor e ódio, criatividade e destruição. Na medida em que a psique se desenvolve, o bebê prefere naturalmente sensações gratificantes e evita frustrações. Como forma de administrar suas vivências, com esses sentimentos bons e ruins, as crianças organizam suas experiências em posições. Klein prefere utilizar o termo posições em vez de estágios de desenvolvimento, pois as posições não chegam a constituir estágios desenvolvimentais. De acordo com a autora, as posições são duas: posição paranoide-esquizóide, também chamada esquizo-paranóide, e posição depressiva. Apesar dos nomes, essas posições representam o desenvolvimento e o crescimento normais do bebê. Nos primeiros meses de vida, o bebê entra em contato com os chamados seio bom e seio mau. Mas o que isso quer dizer? Bom, o bebê tem emoções ambivalentes em relação ao seio materno por conta das pulsões de vida e morte. Ele deseja controlar o seio, devorando-o e guardando-o dentro de si. Ao mesmo tempo, seus desejos de destruição inatos fantasiam a aniquilação do seio por mordidas e rasgões. Para que esses sentimentos ambivalentes e simultâneos sejam toleráveis, o ego, que é o centro da psique do bebê, se divide em duas partes, cada qual lidará apenas com um tipo de sentimento em relação ao seio. A partir de então, o bebê deixa de temer seus próprios desejos de destruição e passa a se relacionar com duas fantasias, a do seio perseguidor e a do seio ideal. O seio ideal representa a relação de gratificação, amor e conforto que o bebê tem com o seio materno. Ele deseja guardar o seio ideal dentro de si como uma forma de protegê-lo do seio perseguidor, que é a fantasia de que um seio malvado deseja destruir o seio ideal. Para proteger o seio ideal e lutar contra o perseguidor, o bebê adota a posição paranoide-esquizóide, que é uma forma de organizar suas experiências. Essa forma apresenta duas principais características: sentimentos paranoicos de perseguição e a clivagem, que é a compreensão de que todos os objetos externos e internos têm uma versão boa e uma versão má. É uma visão dividida da realidade em dois opostos. A posição paranoide-esquizoide se desenvolve por volta dos 3 ou 4 meses de vida. Essa visão rachada do mundo está enraizada na predisposição biológica que o bebê tem de atribuir valor positivo à sensação de nutrição e à pulsão de vida, e a de atribuir valor negativo à sensação de fome e à pulsão de morte. Segundo Klein, a clivagem, que é essa divisão da realidade entre o bom e o mal, é um mecanismo que não fica restrito aos bebês. A projeção, que é o ato de projetarmos nossas características e desejos negativos em outros objetos, como no seio perseguidor, também é algo que não se limita aos primeiros meses de vida. Veja só. Splitting is one of the earliest and most primitive psychic defense mechanisms, and really it's about splitting the world and the self into either all good or all bad, so that objects are perceived as either all good or all bad. It's one of the defense mechanisms that we employ in the earliest days of our lives, really, to cope with a kind of very uncertain environment. Whenever we think of people in not complex, not nuanced ways, but as one thing or another, good or bad, then we're doing splitting. It's not something that's just confined to infants. Splitting as a psychic mechanism kind of carries on throughout our lives, really. The concept of splitting is really helpful in social research because you can often see that people idealise one group of people or one person and denigrate others.
and for what seems not necessarily good reasons, so that the concept of splitting can give you one way of accounting for what's going on. Projection is a psychic defence mechanism that's useful in defending us from difficult knowledge that we'd rather really not know about ourselves. And those might be kind of thoughts or feelings or attributes of the self that set up conflicts. And here I'm referring to things like hatred or envy, greed, weakness or dependence or incompetence, stupidity, or unacceptable desires. In order to unconsciously defend ourselves against the anxiety that that knowledge about the self could produce, we can project, literally expel those parts of the self into an object that's kind of over there. Now, that object could be a person, but it could just as easily be a thing or a place or even a political party or an ethnic group, a racial group or a whole country. When they're placed out of our way, then we can punish them and revile them safely because now they belong to somebody else. It is actually also possible to project nice qualities into people. Some people cannot take notions of themselves being really good at something or nice qualities. They can't stand praise, for example, and they might project those qualities also into other people and see other people as ideal. But it's quite common to project very bad qualities into other people. And for social psychoanalytic research, we need to be aware of the concept so that we can see when people's accounts are not straightforward, because they frequently aren't, but are affected, for example, by these twin processes of splitting and projection. Por meio do 5º ou 6º mês, o bebê começa a unir os aspectos ambivalentes dos objetos externos e perceber que o bom e o mal podem existir em um único objeto. Por essa época, o bebê começa a desenvolver uma visão mais realista da mãe e a notar que ela é um ser independente dele e que tanto pode ser boa quanto má. O ego, que é o centro da personalidade, começa a amadurecer ao ponto de conseguir tolerar seus próprios desejos de destruição em vez de projetá-los em objetos maus. Por outro lado, o bebê começa a reconhecer que a mãe, esse ser independente dele, pode ir embora e desaparecer para sempre. O medo de perder a mãe faz com que o bebê deseje protegê-la, inclusive dos próprios desejos de destruição. Contudo, o ego do bebê já tem maturidade suficiente para perceber que é incapaz de proteger a mãe. E desenvolve-se sentimentos de culpa pelos desejos destrutivos que o bebê já sentiu pela mãe e que eram encarnados pelo seio mau. A posição depressiva é esse misto de ansiedade pelo medo de perder a mãe e culpa por já ter desejado destruí-la. Segundo Klein, a criança passa a sentir desejo de reparação pelas agressões do passado e por ver a mãe como um ser vulnerável, desenvolve o sentimento de empatia por ela. A posição depressiva é resolvida quando a criança fantasia que conseguiu reparar as transgressões do passado e reconhece que a mãe não vai desaparecer de uma vez, que ela sempre retornará. Se a resolução da posição depressiva não for completa, o indivíduo pode desenvolver falta de confiança, incapacidade de superar o luto por pessoas queridas e várias outras desordens psíquicas. Há ainda muito que explorarmos na teoria de Melanie Klein. Em vídeos futuros, retornaremos a ela.